Esse episódio é um oferecimento de Fileô Baile Safre, ciência para melhorar a saúde e performance dos animais. IFS, energia que abastece o bem. Exalc Lab, medir para gerenciar. Imigrante Tratores, agricultura cheia de possibilidades. Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos aí a mais um episódio do Track and Field Podcast. Eu sou o William Santos, um dos hosts deste podcast. Aqui ao meu lado, amigo e sócio Gustavo Salvati. Fala pessoal, sejam bem-vindos aí a mais um episódio. E antes de mais nada, gostaria de convidar vocês a seguir o nosso canal aí no YouTube, também no Spotify, curtir esse conteúdo para ele chegar para mais pessoas, compartilhar. E a gente agradece aí a sua presença de estar assistindo aqui esse episódio conosco. Hoje nós vamos falar de pecuária de corte, vamos falar de comunicação dentro da pecuária. E eu tenho a honra aqui de trazer uma pessoa que eu conheci recentemente, conheci esse ano, William, numa palestra que ele falou sobre comunicação. Apesar da gente viver de dar palestras, né? Você faz muitas palestras em cooperativas e às vezes em fazendas. Eu também ministro muito treinamento para algumas empresas e eventos também. Foi um grande aprendizado para mim, né? Eu vi assim, tirei grandes sacadas. No mesmo momento eu falei contigo, falei, precisamos trazer esse caboclo aqui que ele tem uma energia boa e vai trazer muita informação para quem está assistindo. Acho que a gente sempre tem que melhorar na comunicação. Eu já vi grandes executivos falando que sempre é um item assim, a gente sempre tem que estar buscando melhorar dentro da fazenda, fora da fazenda, com a esposa, com os filhos, tudo é comunicação, né? E comunicação é o que o outro entende, não é o que a gente fala. Então eu tenho a honra de receber aqui o Rochner, que trabalha hoje no Minerva, é diretor executivo de relacionamento com pecuarista. Seja bem-vindo aí, meu amigo, para o nosso podcast. Gustavo, satisfação para mim, William, num tema que é novo, né? A gente falar de pecuária, eu estava acostumado há 20 anos mexendo com isso, agora de comunicação no agro, em meio a momentos de era digital, então é uma novidade para todos nós, então é uma satisfação estar aqui com vocês, obrigado pelo convite, é uma honra para mim. Não, cara, bom demais que você conseguiu aí ajeitar a agenda para estar conosco aqui. E, Rochner, eu queria que você comentasse um pouquinho para o nosso público qual que é a sua história, né? Qual é o seu envolvimento inicial com a pecuária e a trajetória até chegar ao que você faz hoje aí no Minerva. Bom, eu venho de uma família de pecuarista, né? Sou terceira geração da família, então cresci na fazenda, cresci vendo o dia a dia de uma pecuária e engraçado, parece que você não via fazendo outra coisa. Então eu sou veterinário, meu irmão agrônomo, apesar do meu pai não ter trabalhado a vida toda dentro da pecuária, né? Então a gente cria uma paixão por esse negócio e depois você especializa e fala, cara, não dou conta de fazer outra coisa. Então a minha história foi nesse formato. Então eu não vi outro curso a não ser veterinária. Falei, cara, eu preciso fazer veterinária. E aí, na trajetória da faculdade, meu pai sempre foi um cara comercial, ele trabalhou por muitos anos numa empresa como gerente comercial, e eu olhava aquela parte comercial e falava, nossa, eu precisava trabalhar alguma coisa igual meu pai, mas na parte pecuária. Então, desde quando eu entrei na faculdade, eu falei, eu preciso especializar nessa parte comercial. Só que há 17 anos atrás, a parte comercial ainda era muito criticada, né? Você vai ser um vendedor, você vai ser um cara comercial, todo mundo queria ser o técnico, né? E eu tinha muito bem forte na minha cabeça aquilo que eu queria. Eu sempre tive esses propósitos muito bem claros, né? E eu olhava aquele negócio, não, eu quero ser comercial. E aí eu trabalhei desde o primeiro período fazendo estágio, buscando evoluir em parte comercial. E obviamente que era difícil lá atrás, porque não era tão aprimorado como hoje. E eu me especializei nesse negócio. Falei, cara, eu quero ser comercial e comecei na parte de sanidade. Então essa foi um pouco da trajetória para entrar no mercado. E aí da sanidade eu fui para indústria de nutrição animal e depois eu vim para a indústria frigorífica, né? E muita gente fala, Rocha, por que esse movimento, né? Porque desde a época de faculdade eu tinha um motivo muito bem claro. Assim, eu quero ser o profissional mais completo do mercado. Não quero ser aquele cara que vai explicar a mitocôndria lá, mas eu quero ser aquele cara que navega em todas as áreas. Porque a parte técnica é importante, super, mas se a gente for olhar as nossas conversas comerciais, grande parte das vezes a gente usa muito pouco a parte técnica, né? A gente usa para poder nos amparar, mas ir lá discutir profundamente, a gente precisa muito mais entender do sistema de produção do cara, entender uma boa comunicação. O que esse cara precisa? A solução que eu tô levando é essa? Então essa foi um pouco da história de especializar, e aí uma das pontas que faltava era a indústria. E aí até eu vim para a indústria para entender a complexidade desse mercado e o que faltava realmente, na minha opinião, para ser um profissional que consegue navegar em todas as áreas, sabe? Bacana. E você é natural de onde? Onde que você formou? Eu sou mineiro, né? Natural de Uberlândia, né? Era um sonho ter feito faculdade na Universidade Federal de Goiás. Eu
tinha um primo, né, que vocês devem conhecer, o Bruno Rosa, e o Bruno era um espelho, né, pra gente. Eu cresci também dentro da fazenda deles. E eu falei, cara, eu preciso estudar onde o Bruno estuda, né? E aí minha mãe na época não deixava nem fazer vestibular lá. Você nem vai, porque você vai morar fora de casa. E aí fiz, passei, mas aí eu tive a oportunidade de passar em Uberlândia também. Minha mãe falou, não, fica por aqui, dentro de casa é melhor. Então, a gente é nascido e criado em Uberlândia, formei lá em Uberlândia, aí depois... Nesses 17, 18 anos de carreira, já rodei alguns estados aí e hoje estou morando em São Paulo. Ah, bom demais. E hoje o que você trabalha lá? Qual que é conta um pouquinho da sua função lá dentro do Minerva hoje. É até engraçado, você fala relacionamento com o pecuarista, né? Pensa uma indústria falar de relacionamento com o pecuarista. Uma relação sempre muito conturbada, né? Entre frigorífico e pecuarista. Então... Quando eles vieram me convidar, eu falei, como é que nós vamos tocar uma função dessa, né? Uma relação com o pecuarista fala mal do frigorífico. E o frigorífico, às vezes, tem uma relação difícil com o pecuarista. Mas depois a gente foi entendendo que relação ela tem que ser boa para as duas partes, porque o pecuarista precisa da indústria e a indústria também precisa do pecuarista. E esse relacionamento, o que é relacionamento? Ferramentas de produtos, serviços e soluções. Não é simplesmente só sentar lá, ou vamos tomar uma cerveja, vamos comer um espetinho. Não é só isso, relacionamento. Tem que ser muito mais do que isso. Se eu não agregar para o meu produtor, o meu fornecedor, daqui a pouco ele não vai entregar o produto que o meu cliente quer. Então esse relacionamento é um pouco disso. A gente está criando ferramentas e dentro das ferramentas tem produtos e serviços que eu consiga ajudar o pecuarista a ganhar mais dinheiro para continuar na atividade e, obviamente, entregar o animal para a gente. Então, um pouco do que a gente faz é isso. Óbvio que junto com esses programas tem as palestras que a gente faz, tem as programações que a gente senta de parceria, que é um trabalho muito forte nosso. Então, envolve uma complexidade muito maior do que simplesmente só o cara de relacionamento. Liga lá para ele e conversa com ele. É um trabalho que a gente faz de maneira muito técnica, na verdade. A gente pega... Como que eu posso trabalhar esse pecuarista agregando para a indústria de acordo com o animal que eu preciso colocar no mercado? Então, quando a gente vai fazer toda essa matemática, é algo que não é tão simples e precisa realmente de um trabalho muito técnico, muito estruturado para a gente conseguir fazer isso aí, pensando que nós temos 16 operações só no Brasil, né? Então, esse é um grande desafio com mais de 8 mil fornecedores. Então, imagina a complexidade de criar relacionamento com 8 mil fornecedores. Obviamente, a gente escalona isso em várias fases, mas é um baita desafio para uma função que é nova. Isso não existia uma função dessa específica dentro da indústria. Ela foi criada há pouco tempo e nós estamos estruturando para realmente ter essa conexão e realmente ser relevante para o pecuarista, né? Cara, exatamente o que estava no fluxo aqui para perguntar, assim, se você já existia alguém fazendo esse trabalho ou você já veio com essa nova posição, assim, vamos criar esse departamento, essa função dentro do grupo para caminhar nos moldes atuais, né, que a gente tem de relacionamento. Porque antigamente relacionamento a turma entendia, acredito até de uma forma errônea, que era isso, né, era tomar uma cerveja, comer um espetinho e fazer aquele corpo a corpo. E é muito mais que isso, né, esse agregar para o seu, no caso, tem que entender que é uma relação entre cliente e fornecedor das duas partes, né, da mesma forma que você precisa do insumo, do boi, do produtor, ele também necessita de você como comprador. Então, os dois são clientes, é uma permuta ali interessante, eu acho. Então, você já veio para ocupar esse cargo novo dentro do... Até foi engraçado que quando eu vim, uma das primeiras reuniões que eu fui apresentar para os gerentes da empresa, o que era o nosso trabalho, que a gente estava pensando, eu comecei a buscar materiais, né? E aí eu comecei a procurar algumas matérias, e aí a pessoa que me contratou, o nosso diretor, desde 2007, ele tem reportagem lá mostrando, olha, precisamos melhorar a relação com o pecuarista, mas nunca foi tão estruturado. E aí a empresa identificou que nesse momento precisava criar uma estrutura para isso. Porque como você não tem muito foco, eu preciso de um relacionamento, mas faz relacionamento, faz compra, faz qualquer outra coisa. E aí você não estrutura realmente uma função. E aí a empresa decidiu nesse momento, há quase 2 anos atrás, de estruturar um time, uma área específica que tivesse planejamento, estrutura, metas específicas para criar uma área de fato que iria sim fazer o relacionamento com o pecuarista. Então não existia, era algo novo, ele tinha na cabeça um pouco do modelo, eu vim com um pouco com o background que a gente tem de conhecimento do mercado, da estrutura, e vendo o outro lado da cadeia, né, que eu sempre vivi, e aí a gente começou a construir um trabalho de relacionamento. Então é um desafio porque, pensa, nós temos... Quantos pecuaristas a gente tem no Brasil? Até a gente fazer essa comunicação de maneira rápida e direta para todo mundo, leva um tempo. Então nós estamos... Fala que a gente está construindo. Obviamente que a gente já acelerou muito. A gente nessa comunicação, nessa quantidade de palestras, eventos que a gente participa e a maneira que a gente começa a lidar, o mercado já entende que a gente está com um posicionamento diferente. Mas para mim, a construção nunca para.
Ainda mais no relacionamento. Eu sempre tenho que criar ferramentas. Nossa pecuária mudou demais. Se eu manter o mesmo relacionamento que eu tenho há 10 anos atrás, eu não compro nenhum boi do pecuarista mais. Então a gente está sempre se reinventando, a gente tem um plano macro estruturado, estratégico, e agora a gente está aprimorando em cada um dos anos para poder realmente fazer a diferença. O pecuarista sentir, falar, nossa, tem uma área específica que me faz ter vontade de vender para aquela indústria, né? E dentro desse relacionamento, assim, o que você sente que quando você leva para ele, assim, agrega bastante, estreita essa relação e torna ele mais próximo, de fato, dentro do grupo, assim? Essa é uma boa pergunta, porque a gente, como, independente se é frigorífico e pecuarista, quando a gente faz uma relação que a gente sente que está sendo boa, é quando a gente sente vantagem em algum sentido. Quando eu vou comprar um produto, um serviço, se eu achar que aquilo me serve e estou ganhando com aquilo faz sentido para mim. Para mim, a relação com a gente é da mesma forma. Tá. E talvez não é simplesmente colocar 1, 2, 5 reais a mais por arroba. É talvez levar uma solução que ele não tá enxergando. É talvez mostrar para ele um mercado, você tá produzindo esse tipo de animal, por que você não coloca 1 ou 2 arrobas a mais? Porque você tem possibilidade desse mercado. Porque às vezes você não busca colocar uma rastreabilidade que você consegue agregar X reais a mais nesse animal. Eu acho que é muito mais do que simplesmente só ir lá no dia da venda e falar assim, eu te dou 1 ou 2 reais a mais. Eu acho que é mostrar dentro do portfólio o que a gente consegue fazer em conjunto. É mostrar para ele, ó, você tá deixando perder uma oportunidade aqui nesse negócio. Você não começa a pensar em trabalhar nisso. Eu acho que é sempre levar a dificuldade do nosso negócio é a informação. A internet ajudou muito, mas falta muita informação. Nós estamos um país de pecuária extensiva. Tem muita gente ainda que está no sistema muito tradicional. Então, por mais que a gente faça essa comunicação, mas acessar 8 mil pessoas direto é um baita desafio. Então, para mim, a grande dificuldade é padronizar esse atendimento. Mas quando eu conseguir padronizar, levar a informação e eu mostrar para ele que ele tem alguma vantagem em cima daquele negócio, seja de um produto ou de serviço, eu acho que a gente começa a mudar a maneira da gente fazer negócio. E aí, dentro da pecuária, eu tenho falado em muitas apresentações. Eu, no quase 20 anos de mercado, eu nunca escutei um pecuarista falar assim, indústria, independente qual seja, que boi que você está buscando? Que boi que seu cliente quer? A gente geralmente fala assim, eu vou fazer um boi bom. Mas boi bom para quem? Será que a carteira que aquela indústria tem é para esse tipo de produto? Então, eu acho que a gente tem que amadurecer essa relação, porque imagina, eu estou criando um produto que é de ciclo longo e depois eu não sei se o mercado quer comprar aquele produto. E a gente às vezes fala assim, não, a indústria não quer. Não, a indústria não quer nada. A indústria é simplesmente o meio da cadeia. Quem demanda o produto é o consumidor final. Se a indústria pode querer colocar o que ela quiser no campo. Se o consumidor falar não quer esse produto, a gente não consegue. Então, acho que a gente, em relação em conjunto, nós precisamos amadurecer, todos nós da cadeia, nós como indústria, a maneira de lidar com o pecuarista, e o pecuarista com a indústria, a maneira de lidar. Eu acho que só assim que a gente vai cada vez mais fortalecer essa relação, sabe? Legal. E nessa trajetória aí, quando que foi a primeira palestra sua? Como é que foi você lembra aí quanto que foi? Estava na empresa ou lá na universidade ainda? Nossa, essa é uma boa linha do tempo, hein? Você vai para pensar, já vai ficando mais velho e você vai lembrando Vai assim. dando umas falhas de ver. Inclusive, quando eu fui fazer a apresentação lá do Sprint, eu falei, cara, precisava colocar quantas palestras que eu já fiz na vida, né? E você começa a contar, você começa a fazer e vem uma reflexão muito grande, né? Então, como é que eu comecei, assim, nesse negócio de... Muita gente fala assim, não, você tem o dom de palestra, você tem... Acho que não, acho que a gente tem habilidades treináveis, e eu acredito muito nisso. Você não é muito bom naquilo, mas se você treinar e desenvolver aquilo, você se torna um cara tão bom como o outro. Eu acho que talvez um exemplo prático disso é Messi e Cristiano Ronaldo. Na minha visão, um tem um talento muito forte e treina por aquele talento, e o outro é compulsório em resultado e treina muito para aquilo. E os dois sempre estão em muita alta performance. Então mostra que não só habilidade e talento que mostra realmente se a pessoa vai fazer sucesso. E quando alguém fala assim, não, você tem o talento de apresentação, não é que eu tenho o talento. Eu acho que eu tenho facilidade e treinei muito para chegar onde eu cheguei. E aí, quando você me convidou, eu falei, nossa, mas falar de comunicação, como é que eu cheguei nesse ponto? A gente começa a fazer uma reflexão e parece que muita gente olha, nossa, você é bom demais para fazer apresentação. E não foi da noite pro dia. Então tem quase 20 anos que a gente vem treinando nesse sentido. E como é que eu comecei? Na faculdade, eu tinha 2 empregos além de estudar. Então eu não tinha muito tempo para fazer os trabalhos. Então a turma do meu grupo fazia o trabalho, alguém tem que apresentar. Ninguém queria apresentar, então eu. Deixa pra mim. Eu vou apresentar, porque é o que sobrou para mim. E outra parte que me ajudou muito, eu dava aula em supletivo. À noite de biologia. Então, pensa, eu pegava uma turma e tinha que falar para um público. Então, aquilo eu fui treinando a minha habilidade. Quando eu entrei no mercado de trabalho, obviamente que muda, a gente recém-formado, e você tem as primeiras oportunidades de apresentação. Aí a gente vai para aquela velho segredinho do treinar no espelho.
Vou treinar. Então, sempre acostumei a treinar muito. E a apresentação não foi diferente. Então, eu fui treinando e eu sempre fui muito crítico, assim, de olhar uma apresentação e falar, nossa, mas o que eu não gostei nessa apresentação para eu mudar a minha? Então, muita gente fala assim, Rocha, me manda essa apresentação sua, eu mando. Às vezes a pessoa não entende, porque eu tenho um monte de foto lá. Sim. Que eu estou conectado com o que eu vou falar. E por que eu faço isso? Porque eu acho que hoje, talvez, a gente tá todo mundo muito disperso e quando eu só coloco gráfico, imagem, talvez não traga adesão da turma, né? Enquanto às vezes eu coloco uma foto e aí em cima daquela foto eu coloco aquele gráfico, aí talvez eu consiga atrair adesão. Então eu comecei a treinar, comecei a ver algumas apresentações, principalmente no nosso negócio, que a gente quer ser muito técnico, né? A gente quer colocar lá os dados, eu quero colocar a fonte, eu quero colocar o trabalho científico e no final das contas talvez o pecuarista não quer saber isso, ele quer saber quanto que eu vou ganhar mais se eu usar essa tecnologia. Então essas mensagens eu comecei a usar nas minhas apresentações e aí a gente vai desenvolvendo, você faz um treinamento ali, outro, e aí hoje com, sei lá, acho que mais de 1000 palestras feitas aí, a gente já vai criando habilidades, né? A gente estava conversando um pouquinho antes do episódio aqui, que a gente é surpreendido, igual na apresentação de ontem, que aconteceu alguma coisa inédita, assim, que eu nunca tinha visto, mas a gente começa a ficar um pouco mais confortável na maneira de lidar. Sempre dá frio na barriga, óbvio, como se fosse a primeira, mas a gente dá muito mais controle daquele frio na barriga, porque não é fácil, não é simples você apresentar. E você se expor é mais difícil ainda. E nem todo mundo... Às vezes a pessoa tem facilidade de apresentar, só que ela tem medo do que a pessoa vai pensar. E se ela me perguntar e eu não souber responder? É muito mais o medo do que pode acontecer do que da facilidade de ir lá e falar, né? E o frio na barriga, eu acho que quando você entra para fazer uma palestra ou para compartilhar algum conteúdo para algum público, acho que ele é importante, cara, porque assim, isso demonstra um pouco de respeito que você tem para aquele público. Então, eu estou subindo aqui, eu vou ter a atenção deles, e aí cabe a você, de fato, levar informação boa para agregar para aquele pessoal que está ali. E assim, acho que é muito natural, né? Você sentir esse frio na barriga inicial por questão de respeito mesmo. Eu preciso levar uma informação boa para esse pessoal que tirou um tempo aqui para me ouvir, né? Então... E até antes, eu tenho o respeito em preparar. Exato. Eu tenho um baita desafio, sabe por quê, William? Eu faço muita apresentação e às vezes as mesmas pessoas veem a minha apresentação. E eu não conformo, e pra mim é uma falta de respeito a pessoa ver a mesma apresentação. Pra mim é inadmissível, eu não posso fazer a mesma apresentação. Eu posso fazer o mesmo tema, mas eu tenho que trazer alguma coisa diferente. Em respeito àquele público, acontece muito. Vamos fazer essa semana de maratona aqui, 3 apresentações na semana só. Segunda, quarta e sexta. E as mesmas pessoas. Aí eu olho pra aquelas pessoas e falo, cara, imagina que chato o cara olhar pra mim e falar, não, o Rocha falou a mesma piadinha, a mesma conversa. Então, pra mim isso é uma baita falta de respeito. O que eu preciso fazer pra trazer alguma coisa nova pra pessoa falar, cara, eu vi o mesmo tema, mas ele trouxe um negócio diferente. Então esse é o desafio que move a gente pra poder sempre estar tentando inovar, né? Legal demais. E assim, eu acho que uma das coisas também que a comunicação agrega, principalmente quando você se expõe mais, é aumentar o valor percebido sobre o seu trabalho. A gente vê, às vezes, pessoas que são excelentes e que o cara, às vezes, não está tendo o reconhecimento necessário, porque tem essa diferença, você ser bom e você ser percebido como bom. E talvez, por último, ser recomendado como bom, né? Então, eu acho que para todos nós, né? Eu acho que tem um volume de palestras até maior que o nosso, mas eu acho que teve alguns momentos aqui na nossa trajetória. A gente teve uma trajetória um pouco mais acadêmica, mas eu lembro muito bem, o professor, a gente estava aqui em 2015, tinha acabado de chegar dos Estados Unidos na época, eu tinha ficado um ano lá, e eu ia ter o simpósio mundial da silagem aqui. E o professor, tem uma vaga para você apresentar o trabalho seu lá, que você fez lá nos Estados Unidos. Falei, cara, mas aí beleza, eu de impulso falei que sim, né? Joguei o chapéu do outro lado do muro, falei, agora eu vou ter que dar um jeito de buscar. Em inglês, né, vai ser um desafio maior. Mas exato, treinei, fui no dia, tava tremendo tudo, mas depois que eu fiz, cara, a satisfação e o reconhecimento de quem tava no público foi muito grande. Então, assim, eu falei, caramba, cara, que bom que eu fiz isso aqui. E às vezes eu acho que tem que enfrentar um pouquinho esse medo. Eu sou, porque eu acho que tem 2 tipos de pessoas, aquela que se planeja demais antes de fazer. Eu sou mais do estilo de jogar o chapéu do outro lado do muro, agora eu firmei o compromisso, eu vou ter que dar um jeito de fazer. Ir, né? Tem que fazer, que se eu ficar esperando o melhor momento, na minha concepção ele nunca existe, porque você vai pôr outras prioridades. Agora não vai dar para dar, não tem como dar marcha ré aqui, que vamos ter que fazer, mas eu queria que você comentasse um pouco disso, né? Como que a comunicação ela aumenta o valor percebido da pessoa em si, profissionalmente. Nossa, Gustavo, esse é um ponto
muito legal da gente discutir. Exposição nunca é fácil. Ninguém nós gostamos de ficar exposto. E aí talvez a gente pode mandar até um recado pra turma. Gente, se exponham. Porque eu acho que junto com a exposição vem as oportunidades. Toda vez que eu estou preparado para estar exposto, eu tenho oportunidade de crescimento dentro desse negócio. Hoje, por exemplo, pela manhã, tivemos um exemplo clássico disso. Uma apresentação para um grupo de 600 pessoas. Eu chamei uma pessoa do meu time e falou, olha, eu tenho um desafio e uma oportunidade para você. Tá, pode falar. Qual que é o desafio? Falar para 600 pessoas. E a oportunidade? A oportunidade que você tem de mostrar o quanto você é competente para poder assumir aquele público e realmente criar o respeito. Porque não adianta eu falar que sou bom. Se eu não for lá mostrar e as pessoas começarem a seguir aquela pessoa, é muito boa. Eu escuto muito isso. Nossa, mas me ensina, como é que você faz? Como é que você não tem vergonha de gravar? Como é que você não tem vergonha de apresentar? Mas é que eu comecei a expor. E nem todo mundo está preparado para expor, porque com a exposição tem as oportunidades, mas tem as críticas. Com certeza. E nem todo mundo aguenta as críticas. Então, essa é uma fase que quando você vira ela, você está muito bem preparado para isso. Porque primeiro as pessoas criticam, depois as pessoas perguntam como é que você fez, e depois as pessoas te seguem. E aí você começa a ver essa transição e ela tem que vir com a exposição junto. Então, como que eu vejo que a exposição abre portas? Quando eu estou aberto para isso e estou me preparando, ninguém nunca está preparado, eu acho, quem está sempre preparado, as oportunidades elas aparecem. Para mim, até hoje, tem oportunidades que, Rocha, tem essa oportunidade, você quer? Quero. Eu nem penso. Por quê? Porque eu sei que é uma maneira que, se eu aproveitar ela, eu vou me expor, eu vou criar oportunidades e vou ter a possibilidade de outras pessoas me conhecer que talvez nem me conhecem. De olhar e falar, cara, aquele cara ali, eu não sabia que ele era bom, que ele tem conhecimento. Então a exposição é isso. Nós estamos num país nosso com 200 milhões de pessoas, todo mundo vai conhecer a gente? Não. À medida que eu vou me expondo e vou conhecendo, opa, peraí, aquela pessoa, aquela outra. Tanto é que a gente olha hoje na internet, tem um monte de gente assim, não tem? Ninguém conhecia, começou, a pessoa viralizou. Então acho que a exposição é isso. Ela tem as partes boas, mas também tem as partes ruins, mas tem as partes boas. E no ambiente corporativo, a gente tem que estar muito preparado para a exposição, porque as oportunidades aparecem quando a gente menos espera. Então, por exemplo, a minha vinda para a indústria eu não esperava, estava muito bem obrigado, a minha parte de nutrição, e talvez pela quantidade de exposição, e eu até lembro, talvez, desse dia que eu dei uma palestra junto com esse diretor, num evento, num sábado, o cara me ligou, Rocha, precisa ir nesse evento, tal, num sábado, lá em Araguaína. Você vai? Ruim de voo, difícil. Cara, eu vou. E eu fiz uma palestra lá junto com essa pessoa que me convidou para trabalhar. E eu não sei até hoje se realmente foi aquele momento, mas aquela exposição, aquela apresentação que fiz, eu tenho certeza que a pessoa olhou e falou, opa, tem alguma coisa diferente nessa pessoa aqui. Então talvez se eu não tivesse ido, eu talvez até não estaria aqui com essa oportunidade que eu tenho hoje. Então a exposição nos abre porta e nos dá a oportunidade de crescer primeiro como profissional, acho que esse é o principal ponto, e depois buscar outras oportunidades. Acho que a gente tem que sempre pensar na gente. Eu como pessoa, eu como profissional, porque comunicação não é só no comercial. Pensa comercial, a parte comunicação em casa. A gente falar alguma coisa pro filho, falar alguma coisa pra família. A gente às vezes não dá conta de comunicar em casa. Imagina pro cliente, imagina pro produtor. Então acho que a comunicação ela é uma coisa básica que a gente nunca estudou. Imagina, tinha que ter uma matéria dentro da escola, dentro da faculdade de comunicação. O que é, como que tem que ser, como tem que ser tratado. Pensa, a gente faz esse tanto de palestra, onde você treinou? Como que você fez para desenvolver? Como é que você se capacitou? Nunca teve algo tão específico, né? Então, acho que a gente... É um gap que a gente tem e a gente aprende com os janeiros, né? Com a evolução, e a gente vai tentando passar para as outras pessoas. Mas eu acho que falta muito isso no meio nosso. Comunicação de maneira geral, nem só como apresentação. Porque esse é um medo de muita gente, né? Falar em público é um medo gigantesco da turma. Agora, comunicação, eu falo que antes de passar a apresentação, talvez tenha a parte nossa básica. O alinhamento aqui. Será que nós alinhamos expectativa? É uma comunicação. Quando eu, sei lá, vou no posto e pego pro cara abastecer meu carro, eu tenho que ter uma comunicação assertiva, porque talvez ele pode se confundir ali. Enfim, a comunicação faz parte do nosso dia. Não dá pra gente viver hoje no mundo, mesmo que seja da era digital, sem comunicação. Porque se eu não quero conversar com ninguém, então só na plataforma digital, não tem que comunicar de alguma forma, ou ouvir a comunicação de alguém. E aí eu volto de novo, a gente nunca foi treinado para isso, engraçado, né? Então, quanto a gente tem espaço para evoluir em comunicação interna e externa. E aí, para mim, a externa, o cara que tem comunicação assertiva, uma boa oratória, ele tem muito espaço no mercado de trabalho hoje. As empresas estão com muitas oportunidades para a pessoa que tem essa facilidade, porque essa pessoa que tem essa facilidade, obviamente que ela tem muito mais chance de sucesso de atingir os objetivos da empresa por conta disso. Mas tem muita gente que eu não quero falar.
eu não quero fazer uma palestra, eu não quero apresentar um treinamento, eu não quero fazer uma reunião. Cada vez mais essa pessoa vai ter um pouco mais de dificuldade de ter desenvolvimento dentro de uma companhia, né? Mas é interessante isso aí que você está falando, porque até quando a gente criou a Track and Feed, foi 2021, 2022, que a gente começou, e o intuito nosso era difundir conhecimento. A gente via que o público estava mudando o formato de conhecimento, que tinha uma oportunidade na internet, e aí é interessante, né, que a gente via que tinha pessoas com muito menos conhecimento, mas mais coragem, né? Menos medo do julgamento, às vezes trazendo uma informação, a maior parte não tão boa, não tão coerente. E eu falei, cara, pô, a gente não pode arregar, não é possível. Será que a gente consegue fazer algo melhor? E aí, no início, começamos ali muito simplista. Hoje a gente é um público nichado, não é um público gigantesco, mas são 24 mil pessoas que seguem a gente. Só que, cara, hoje, o quanto de oportunidade que isso gerou para mim, para o William, cara, impressionante. A gente começou a fazer lives ali com pessoas que a gente tinha um network forte, começamos a convidar as pessoas para fazer live com a gente a segunda-feira e tal, e as pessoas começam, eles entendem disso, começou a gerar negócios, né, oportunidades de palestras e treinamentos no offline, né? Então, assim, ali foi uma percepção disso, né? Cara, isso aqui pode aumentar a percepção de valor, né? Mostrar o que a gente é. Outra situação é essa aqui agora. Eu não sou entrevistador, nem o William, né? Nós estamos aprendendo aqui, está sendo uma experiência legal, não tivemos um treinamento. Treinamento nosso é assistir podcast dos outros, né? Do Flow. E às vezes aquele que fez o outro, ele também não é especialista, né? Então talvez a gente pega o vício errado do cara, né? Mas é o que tem, né? Com certeza. Eu agora, eu faço um MBA lá em São Paulo. Até mandei para os meninos, o William vai participar, depois eu vou passar o contato para você. Tem um professor lá que ele é especialista em oratória e storytelling, né? Que nada mais que é contar história, construir a estrutura da mensagem que você quer passar, né? Às vezes a gente monta a palestra, a gente constrói uma linha do tempo, mas ele apresenta, eu já tive aula com ele lá, e está trazendo mais teoria sobre aquilo, teoria, mas com grande aplicação. Ele trabalhou, foi um C-Level da General Electric na América Latina, um cara com muita experiência, fala muito bem, e ele tenta testar a gente para a gente ter um pouco mais de plasticidade na apresentação, trabalhar todos os sentidos da pessoa, né? Não só a parte visual, tom de voz e gesticulação, né? Que a gente às vezes também precisa saber posicionar, né? Além de roupa, vestimento e tudo mais. Mas assim, eu vi ele dando uma palestra, assim, falando até pouco, mas sabendo gesticular e prender a atenção de todo mundo, de uma maneira que hoje, se você pensar, todo mundo está no WhatsApp, né? Se você conseguir prender a atenção do público ali 50 minutos, 1 hora, é muito difícil. E ele trouxe essas técnicas, eu fiquei assim, sabe, cara, impressionado. Até porque, se olhar alguns dados, nós dispersamos a atenção de a cada 3 ou 8 segundos. Então, imagina, você manter um público 1 hora vidrado ali, como é difícil fazer isso. E você comentou um ponto interessante. Eu vejo muita gente criticar, muita gente na internet hoje, que aquele cara não tem capacidade técnica ou capacidade suficiente para tocar aquele assunto, mas ele tá se expondo lá. E às vezes nós queremos só criticar o cara, mas por que ele tá lá? Porque ele teve coragem de tomar iniciativa e fazer. E talvez tem pessoas muito mais gabaritadas do que ele para poder fazer aquilo, mas não tiveram coragem porque tem medo da exposição. Sim. Se eu for lá e me expor, o que a turma vai pensar? O que meu colega vai falar? O que o outro vai me criticar? A gente escuta, quantas vezes eu escuto hoje, você é meio blogueiro? Não, eu tô ali me comunicando da maneira que eu acho que ok, e tá tudo certo, tô muito bem resolvido e obrigado. Mas muita gente às vezes acha ruim, porque no meio nosso tradicional da pecuária, qualquer coisa que é diferente daquilo que a gente está acostumado, vira crítica. Então, se eu andar de chapéu, e às vezes ninguém anda, vira uma crítica. Se eu ponho um sapato, não, o cara da pecuária não pode andar de sapato, vira uma crítica. Então, se a gente não tiver aquela maturidade para entender aquela crítica e falar, cara, mas está tudo certo, não vou mudar a minha essência, meu conteúdo e tudo, simplesmente pelo aquele ponto que você está colocando. Então a internet hoje ela é um meio gigantesco para um monte de gente explodir. O que precisa? A pessoa ter a coragem, que não é fácil. E aí a gente precisa falar isso não é fácil. Gravar um podcast é fácil? Não tem corte. Qualquer coisa que você falar fica gravado, todo mundo vê, escuta, assiste e depois tem muita facilidade para criticar. Mas naquele momento, naquela pergunta que você não esperava, você ter o tempo de resposta
depois você parar, escutar uma hora e ficar refletindo, é muito mais fácil, né? Criticar. Mas vir aqui e fazer na hora não é pra qualquer um. Então, assim como pra apresentação, assim como fazer storytelling, eu comecei a estudar muito storytelling. Então, quando eu faço minha apresentação hoje, que eu coloco muita coisa diferente, como é que você faz? Eu criei isso aí, eu preciso contar uma história. E nem sempre essa história precisa ser chata. Ou precisa ter muito termos técnicos ali que o cara não quer saber. Porque grande parte das palestras que a gente faz, que hora que é? À noite. O pecuarista trabalhou o dia inteiro, tá cansado, acorda no dia de madrugada e chega lá pra assistir uma palestra à noite. E você falar de um tema que ele não quer saber, mostrar um dado que ele não quer ver, e você ainda ficar falando na cabeça dele 1 hora. Se a gente não tiver um storytelling muito bem alinhado, e aí eu acho que é a habilidade de unir a parte técnica que a gente precisa para poder saber levar a solução, mas colocar aquilo de uma maneira fácil pro pecuarista olhar e falar, cara, eu entendi tudo que você me falou. Mas daquela maneira. Só que nós, por estar no meio sempre técnico, queremos sempre subir a régua, né? Eu tenho que falar técnico, porque o fulano de tal vai estar lá, e ele viu o fulano bem superficial, talvez ele pode me criticar. Então, de novo, a gente volta na crítica, o medo da crítica. E talvez meu público principal, eu não levei a informação para ele. Então, primeiro, toda vez que eu fazer uma prestação, qual que é o meu público-alvo? O que esse cara quer saber? Qual que é o objetivo? Que mensagem que você quer passar para ele? Então, saiu da prestação, o que precisa sair de conteúdo? Isso. Então, tá bom, já entendi o recado. Porque às vezes eu tenho uma ideia e o pecuarista quer saber outra coisa. Então, precisamos alinhar as expectativas. De novo, comunicação. Não é o que eu quero falar, é simplesmente o que o cara precisa escutar. Acho que esse é um pouco disso. Então, a comunicação não é simplesmente só ir lá e jogar um slide. Eu acho que é muito mais esse entendimento. E por a gente estar no campo um pouco mais de tempo, você começa a ver esses gaps, essas necessidades e começa a saber como que eu consigo contar essa história. Acho que na vida é isso. Toda história bem contada a gente quer escutar, não quer? Quando você vai, por exemplo, fazer uma palestra, você falou que dá uma estudada, obviamente, no quem que é o público, né, que vai estar ali, mas assim, chega você ter um improviso do momento, porque assim, o Rosner vem aqui fazer, por exemplo, uma palestra para pecuaristas. E você tem pecuarista grande, pequeno, médio, você tem o pessoal mais da cria, o pessoal mais do confinamento, e às vezes é coisa que você pega ali no momento, dá uma olhada, dá uma sentida como que é, e aí dá uma adaptação momentânea, né? Assim, esse público aqui eu preciso tentar direcionar mais para esse segmento, para esse caminho, porque eu acho que vai engajar mais com o pessoal. Isso é a gente, de novo, o janeiro ele ajuda muita gente nisso, porque a gente tem uma visão mais macro e eu sou muito atento na apresentação. Então eu tô aqui fazendo a apresentação, eu tô conectado em quem são as pessoas que estão dispersas, quais as pessoas que eu posso me ancorar, para aquela pessoa trazer ela, qual que é uma pessoa que é formador de opinião que eu preciso trazer ela pro jogo, e se a mensagem que eu tô passando tá aderida ao público. Porque talvez eu tenha que mudar meu tom de voz, talvez eu tenha que mudar minha gesticulação, talvez que eu tenha que mudar minha movimentação, ou talvez eu tenha que mudar o conteúdo. Então, acho que esse é muito feeling que a gente pega do dia a dia, da evolução que a gente vai fazendo, e acontece muito isso. Você está direcionado para um objetivo e chega lá, opa, é diferente. É outra mudada aqui. Então, o que eu preciso fazer? Como que já está montada a prestação? Então, eu falo assim, a gente tem que estar com a prestação como âncora, como suporte, mas nunca se tenha manter sempre o foco na apresentação. Por quê? Porque pode acontecer imprevisto. Há uns 2 meses atrás, até um colega da empresa, eu brinquei com ele, falei, cara, você fica focado em apresentação, mas cuidado, às vezes um dia o data show pode não funcionar. E coincidentemente passou uns 15 dias, a gente foi para um evento grande, com uns 250 pecuaristas numa fazenda, um painel de LED gigantesco, lindo, e a hora que ele conectou o computador dele, ele foi o segundo palestrante, o primeiro rodou normal, e conectou o computador dele... Nada. E aí ele ia falar de mercado. Então pensa, mercado dados. Pecuário, dados. Gráfico, números. E aí você pensa, aquele público lá, e ele, um rapaz jovem, né? E a gente conhece ele, eu comentei você essa comentou. História com o William, cara, colega nosso. Aquele me marcou. Por quê? Porque, assim, é uma baita desenvoltura da pessoa ir lá e falar assim, e aí, será? Eu me perguntei, falei, será que eu conseguiria falar 25 minutos ali sem o slide ancorado? E aí isso aí vale uma reflexão pra gente, cara, não se ancore naquele slide, se prepare mesmo, porque se eu precisar desviar a rota no meio do caminho ou algum recurso não puder, eu tenho que ter essa habilidade. E aí eu comecei, a gente vai sempre amparando e espelhando as pessoas. E eu sempre gostei muito de slide, porque eu gosto de foto, passando assim e tal. E aí uma vez a gente foi fazer um treinamento com uma consultora muito fera, até vou falar o nome dela aqui, porque ela é muito boa, chama Juliana Pescara. Ela é fenomenal. E ela deu um treinamento pra gente na época, pra um time de liderança, de 1 semana. 1 semana, de segunda a sexta. Sabe quantos slides ela abriu? 1. E
E eu olhava aquilo lá e falava, cara, não é possível. Como que a pessoa consegue passar tanto conteúdo em uma semana num time tão exigente como esse, sem slides? Então aí você começa a falar, o que essa pessoa faz? Aí você começa a estudar o que ela faz, espelhar, e aí você vê que a pessoa tem um mapeamento mental de um cronograma, ancora, obviamente, em alguns pontos importantes de dinâmica e tudo mais, e tem o controle realmente total da situação. Isso trouxe para mim um baita alerta. Então hoje eu me ancoro no slide, mas se eu não tiver o slide hoje, eu precisei criar esse mapa mental para me saber lidar, que seja numa prestação para o produtor, se seja numa reunião, se seja qualquer conversa que eu preciso ter com uma boa comunicação, eu tenho que estar com isso muito bem planejado. Então eu sempre procuro fazer isso. A minha preparação e onde que eu posso ter algum desvio no meio desse negócio. Para eu poder me ancorar, porque a pior coisa é quando a pessoa te pergunta e às vezes você dá aquela gaguejada. Fala, ixi, e agora? Aí aquela imagem que você teria, você perde um pouco de credibilidade, você não constrói aquela autoridade, né? Então isso é um ponto muito importante. Uma oportunidade que você teria, talvez, ela vem como prejuízo para você naquele momento, né? E pensando nessa linha do tempo, né? Eu acho que ficam alguns insights aqui bem bacana. Primeiro, tentar entender qual é o público, né? E eu acho que isso é importante. Segundo, preparação dos slides, né? Depois, com atenção e tentar criar esse storytelling. E treinar para apresentar sem eles, se for o caso, né? Tentar ter isso internamente. Tudo ok. E agora, no dia da apresentação, como é que você gosta de dividir ali os primeiros minutos? Qual que é o seu... Como que você aborda o público? Acho que uma das coisas legais que você comentou é de ter algumas pessoas chaves ali para ancorar, se você conhecer. Às vezes a gente não vai conhecer, mas isso também eu já usei. Produtor tal que tá aqui, a gente fez um trabalho interessante. Isso aí eu acho que funciona legal. Mas nesses primeiros 5 minutos ali, você comentou lá na aula que você ministrou, eu queria que você comentasse aqui pro pessoal. Tudo que é novo e diferente assusta um pouco a turma, né? E como é que eu criei essa ideia? Eu fiz um treinamento uma vez com a Soap, é uma empresa de São Paulo que faz treinamentos para super apresentações, né? E me marcou profundamente o dia que esse cara fez a apresentação pra gente. Era depois do almoço, eu lembro como fosse hoje, a gente estava tendo uma semana de treinamento, era o penúltimo dia. Esse cara chegou logo após o almoço, a turma todo 30 na sala, todo mundo conversando, e o cara começou a falar. Começou a falar, ninguém conhecia o cara, nada, e começou a falar. Aí um começou a sentar, o outro começou a olhar e falou, esse cara é doido, quem que é esse cara? E o cara numa roupa preta, o cabelo dele era um pouco comprido, amarrado pra trás, o cara começou a falar, a turma começou a ficar em silêncio, todo mundo parou, concentrou, com 2 minutos ele tava com o público todo dominado, e ele falando coisas que a gente não tava nem entendendo o que era, e todo mundo concentrou. Por quê? Todo mundo olhou e falou, quem que é esse cara? Quem que é esse cara? O que ele tá fazendo aqui? E aí ele trouxe pra gente depois que essa é uma técnica muito legal de trazer a adesão do público. Porque na grande maioria dessa prestação, o que a gente faz? Bom dia, meu nome é Rochner, sou médico veterinário, tarará. E naquele primeiro momento que a pessoa senta, ela tá lá acabando de responder o WhatsApp, ela tá acabando de cumprimentar o colega, ela tá acabando de entender quem que é o público que tá ali. E eu aprendi com eles que eles trazem um início do storytelling. Então, conecta alguma história sobre aquilo que eu vou falar. E eu coloco sempre imagens aleatórias. Então, quem já viu alguma prestação minha, os meus primeiros 5 minutos é de história. Eu vou colocar um monte de foto. Então, eu vou dar o spoiler aqui de ontem, por exemplo. Eu comecei a contar a história lá. Coloquei o WhatsApp, coloquei lá o Mercado Livre, coloquei Starlink, para mostrar o quê? Que nosso mundo mudou. Há pouco tempo atrás, essas tecnologias a gente não imaginava que existia. Aí eu trouxe um pouco do cenário da pecuária. E a pecuária mudou? Aí comecei a colocar foto de integração lavoura-pecuária, boi de bar de pivô. E o pecuarista mudou? Aí comecei a colocar foto de software de gestão, comecei a colocar foto de drone sobrevoando confinamento. Então, todas essas fotos traz o que para mim? O público. E muito mais do que o público, sabe o que ele traz para mim? Conforto. Porque quando eu começo a apresentação, que eu vou falar assim, o meu nome é Rocha, então agora eu vou falar do mercado, às vezes eu tô nervoso ali, eu tô com frio na barriga. Aí, às vezes, a voz tá trêmula, e a respiração tá ofegante, eu não baixei meu cortisol para eu fazer uma boa apresentação. Então, esses 5 primeiros minutos servem para quê? Para me ancorar, conectar nas pessoas, trazer o público para mim e me deixar mais relaxado. Porque depois que eu conto uma história dessa de coisa que não tem nada a ver, talvez com a apresentação, mas no fundo tem, eu baixo aquela adrenalina minha e a hora que eu me apresento, todo mundo falou, cara, esse cara é meio doido, hein, cara? Falou 5 minutos aqui, coisa de nada a ver, e agora que ele se apresenta, aí todo mundo fala, cara, o que esse cara vai falar? Qual que será que é o próximo slide? Aí você traz adesão e o público tá 100% conectado em você. Então, é uma técnica que eu desenvolvi, eu vejo pouca gente fazendo porque é diferente,
Mas é muito legal. Quando você começa a prestação, você nem fala boa noite, você já começa lá falando de algum tema específico. Você começa a ver a pessoa olhar e você começa a passar o slide, a pessoa não entende nada. O que esse cara veio falar de mercado, o cara tá falando de WhatsApp, por exemplo. Então acho que é uma maneira legal e que eu consegui trazer adesão pro público. Falar assim, eu preciso escutar o resto dessa história. Que eu acho que essa é a mensagem. Quem tem filho sabe, que o filho não sabe ler, você começa a contar a história e fica vidrado à medida que a história vai indo. Então é isso. É isso que eu acho que eu começo a ancorar e fazer as apresentações diferentes. Muita gente fala assim, Rochner, sua apresentação é diferente. Não é que é diferente. É que eu comecei a ver algumas coisas que eu não gostava em outras e comecei a desenvolver e ficou legal. Então, eu escuto muito de pecuária quando eu termino. Cara, que legal. Você fala a língua do produtor. Quando é que eu falo a língua do produtor? Eu conto uma história e no final, em algum momento ali, eu pontuo alguma coisa que é importante para ele saber. Porque pensa em 1 hora de prestação, quantos por cento que a pessoa vai reter daquilo que você vai falar? Então, se a gente não frisar em alguns momentos, a gente acaba perdendo a adesão. O cara sai de lá, você fala, o que é a mensagem principal que você leva? O cara não sabe nem falar. Porque ele viu tanto número, tanto gráfico, tanta informação que ele acaba se perdendo, né? E como que você trabalha, assim, a vibração quando você sobe no palco? Falando em termos de energia mesmo, como que você transmite? Porque a gente percebe que você é um cara agradável de conversar, tem uma energia bacana. Mas tem pessoas, às vezes, que é um pouco mais retraído, mas independente disso, eu acho que ela consegue também estabelecer um formato legal de apresentação que ela traz o público com ela também, sabe? Como que você lida com essa... Quando você sobe no palco, você vê aquela turma, assim, não, como que tá seu status energético ali pra... Eu preciso até dosar isso, porque eu sou muita energia, né? E às vezes tem um público que não é muita energia. Talvez é um público mais tradicional, por exemplo, e aquele nível de energia incomoda. Então eu tento sentir muito no feeling das pessoas. Por exemplo, a de ontem. Era um grupo de pecuaristas tradicionais de muito tempo. Então... Imagina se eu vou com muita energia, com muita brincadeira, eu não passo credibilidade. Então, a partir posso falar muita coisa interessante, que faz sentido, mas, cara, mas é um menino. Isso aí nem sabe o que é pecuária. Então, eu acho que tem momentos da apresentação que a gente precisa de tons mais firmes e mostra credibilidade. Tem muitos momentos que a gente pode descontrair, porque se eu ponho só descontração ou se eu ponho só... Um tom mais sério, eu acho que falta um pouco de equilíbrio. Então, dentro da apresentação, eu já vou criando os espaços onde que eu posso ser um pouco mais agressivo na parte do que eu preciso passar de mensagem, onde eu preciso ter um tom sério, que eu vou precisar passar um recado importante, e aonde que eu posso brincar e talvez deixar algum tom... Porque dentro de uma apresentação, pensa, eu tenho 50, 100, 200 pessoas lá. Tem níveis diferentes. Tem o cara que gosta de brincar, tem o cara sério, e tem o cara que é indiferente. Então, eu preciso acessar todos esses públicos. Então, eu acho que eu começo a dividir dentro da minha apresentação momentos que cabem em qualquer um dos perfis, que eu acho que aí eu consigo atingir o máximo de pessoas possível. Porque se eu só sou sério, eu vou conectar com as pessoas sérias. Se eu só sou extrovertido, eu vou conectar só com aquelas pessoas. Então, eu acho que falta um pouco. Então, eu tento unir tudo de um jeito só, e aí depois eu vou conectando. Não, o público aqui tá parecendo que é mais extrovertido, a turma conversa bem. Não, o público é muito sério. Então preciso ser mais sério. Mas eu sempre navego em todos os formatos para me tentar pegar a maior parte do público, sabe? E tem que ter uma consciência de palco grande, né? Porque assim, você vai subir, você tem que ter calma para analisar isso rápido e testando, dosando, sentindo ali o feedback do pessoal e adaptando o percurso, né, cara? Willy, isso pra mim é a maior dificuldade, por isso que a gente tem que treinar, cara. Porque você pensa, você tem que falar, você tem que raciocinar o que você vai falar dar pra frente, você tem que analisar o público, e você tem que olhar o horário, você tem que olhar o tempo, a temperatura, o clima, se a turma tá dormindo ou não. Então, tudo isso você só desenvolve com a repetição, cara. Nada melhor que a repetição em qualquer coisa da nossa vida. A gente se torna sempre muito melhor quando a gente repete. Posso começar de ruim, mas se eu começo a repetir com frequência e olhar, peraí, ontem eu fiz, o que eu posso melhorar? Sempre ser crítico, eu sempre faço essa análise. Terminou a apresentação, olha, cara, como que eu poderia ter sido melhor? Como que eu poderia entregar mais resultado dessa prestação? Como que eu poderia não ter falhado naquele momento que eu acho que eu falhei? Então, acho que a gente tem uma forma de humildade nossa, de independente da quantidade de palestras que você já fez, fazer essa autoanálise, que só assim você consegue melhorar, porque você fala assim, não, eu sou bom. Aí essa arrogância chega depois e aí talvez você pego no momento que às vezes te tira a zona de conforto e... Então acho que não é legal. Então a gente tem sempre esse momento de fazer a análise autocrítica e falar, tá bom, isso aqui nunca acontece mais. Daqui pra frente, esse erro não, posso ter outro. Mas isso aqui eu não erro mais. Então acho que isso é super importante e válido. Geralmente a gente não faz isso. A gente se prepara muito a apresentação. Mas o pós, a gente não faz. E aí, cara, se eu fazer uma análise, se eu pôr num papel aqui, vou fazer uma análise SWOT aqui da minha apresentação. Quais foram as oportunidades, as ameaças, fraquezas, fortalezas que eu consegui desenvolver nessa prestação?
Se a gente conseguisse fazer isso, cara, acho que a gente acelera o processo de aprendizado, de evolução nossa de uma maneira muito forte. E, por exemplo, a apresentação, muita gente fala, como é que você criou esse mapa mental rápido de montar a apresentação? Quando eu comecei a fazer lá atrás, eu aprendi, falando, tem que fazer no papel. Escrevia, no papel, depois no Word. Hoje eu uso a inteligência artificial. Como que ela pode me ajudar? Eu preciso criar um esqueleto ali. A gente tem que evoluir com isso. Mas quando eu vou montar, eu já tenho um esqueleto montado que eu fiz, ou escrevi, ou que eu li, ou que revisei. Então a apresentação, eu já tô com ela muito mais mentalizada. Talvez eu só precise colocar imagens dentro do nosso negócio. Muita gente olha, mas você vai usar a inteligência artificial? Lógico que vou. Economize de tempo. Tempo hoje é o recurso mais importante que nós temos hoje. E quando a gente sabe usar ela muito bem ao favor, como qualquer uma, não tô falando só de chat GPT, tô falando de qualquer uma outra, ela sempre realmente traz benefícios ou prejuízo pra gente. Tem que saber como que a gente vai usar. Como tudo na vida, né? Então, acho que essa parte de preparação e essa parte de pós, elas são fundamentais pro nosso desenvolvimento, pro nosso crescimento, sabe? Ajuda muito a gente. Legal. Esse preparo aí, eu já vi algumas dicas nesse sentido aí de escrever primeira apresentação para você treinar bem a mensagem que você quer passar. Outra dica que também foi muito útil para mim no início especificamente, foi antes da palestra, antes de estar até o público lá, ir subir no palco, tentar conhecer como é que é o palco, para você sentir mais tranquilo na hora que você for subir. E cada apresentação a gente tem um desafio diferente. Tem umas que você vai falar com o microfone na mão. Quando eu tive que fazer a apresentação no púlpito, eu já estranhei, porque você fica travado. Para o cara que mexe mais, ele já perde um pouco, porque andar, se gesticular, drena um pouco da energia. E na hora que você fica num púlpito, é diferente. Tem pessoas, isso eu nunca fiz, que fica com aquele microfone lateral, né? Lateral, esse eu nunca fiz, que também deve ser já outra dinâmica. Você não sabe o que fazer com a mão que você segurava o microfone, né? Então, eu acho que cada cenário, e também às vezes, né, eu já ministrei treinamento que todo mundo já sabia que eu era especialista naquilo. Então, os caras vinham com um nível de atenção muito maior. Quando você vai para um evento muito grande, que só 10% sabe quem é você, o desafio é muito maior. E aí esse tipo de técnica que eu acho que você falou aí é sensacional. Tem que praticar. Eu nunca fiz. Até o dia que você ministrou a aula, tem outro colega nosso que é o Eduardo Valias também, ele dá muita palestra com foto e frase. Eu falei, cara, isso é difícil, né, cara? Porque você tem que ter uma história muito bem feita na sua cabeça para você ir linkando. A gente, como vem da área acadêmica, a gente é muito cadenciado no dado. Não, tem que ter um gráfico e uma tabela. Gráfico, a tabela pode ter uma foto de manejo, de instalação, alguma coisa, mas ela vem ali intercalando tabela e gráfico, né? Então, assim, cada um é um estilo. Eu, quando eu tinha minha outra empresa, tinha que fazer o pitch de vendas para o investidor. Foi outro estilo que eu tive que praticar, né? O cara quer saber, assim, qual que é o tamanho do mercado, qual a dor que eu resolvo, qual que é o ROI que a minha tecnologia entrega, quanto que eu quero de investimento, quanto tempo que ele vai retornar o investimento. É totalmente diferente. O pitch era 15 minutos, meu amigo. Ela tinha que ser cirúrgico na fala, né? E quando a gente tinha uma startup e ia nessas competições, eu tive que me adaptar e treinar. Então foi também uma outra escola. Então acho que assim, quanto mais cenários você se expõe, você vai aumentando a sua biblioteca de conhecimento. E assim, não tem receita de bolo, por exemplo. Muita gente fala assim, eu vou pegar o microfone e vou colocar no queixo. Aí você já pega os especialistas, mas você não pode colocar no queixo porque mostra segurança. Você fala, cara, mas eu não tô nem seguro aqui dentro. Como é que eu não vou colocar o microfone aqui, por exemplo? Sim. Tem gente que se ancora, eu preciso segurar alguma coisa para não colocar a mão no bolso. Então, isso aí é uma evolução. Você tem que se conhecer. Sim. Eu acho que o autoconhecimento, saber onde que é a minha zona de conforto. Tem gente que fica perto de uma parede. Preciso me ancorar aqui nessa parede. Tem gente que não tem dificuldade de andar no meio do público. Então, cada vez que você vai fazer, essa aqui eu não andei, a próxima eu vou andar. Essa aqui, eu falei com o microfone grudado no queixo, agora o próximo eu vou tirar. Essa próxima aqui eu não fiz isso. Então, é assim que a gente vai evoluir. Não adianta eu chegar e falar assim, você é o cara nessa aqui, você é o cara que não vou olhar pra baixo, não vou fazer nada de errado. Não existe fazer isso aí de uma vez só. É uma evolução. Por isso que eu falo, toda vez acabo a minha apresentação, eu faço minha análise autocrítica. Então, ontem eu já fiz a minha. Podia ter feito isso, podia ter feito isso, podia ter feito aquilo. Fica o aprendizado. Então, acho que assim a gente consegue evoluir. E sempre pro pessoal de casa, pessoal, evolução é um passo cada vez. Não queira ser o Pelé da apresentação no primeiro dia. Construam isso. É uma evolução.
Vocês vão construir, vão se conhecendo. Eu acho que é um autoconhecimento. Como que eu posso sentir mais confortável numa situação que não é confortável para a maioria das pessoas? Acho que é isso. Eu preciso me conhecer. Onde que me tira da zona de conforto? Eu vou treinar aquilo ali. Para não acontecer mais. E aí, à medida que vai passando, a gente vai crescendo, vai se expondo e vai ficando mais preparado, né? E adaptando ao estresse ali, né? Que é natural, né? De palco, né? Que Super. é um ambiente estressante, né? A gente não é acostumado para isso, nós somos técnicos. Nós somos do campo, nós somos da fazenda. Agora eu subir num palco, pegar o microfone, falar, ainda passar um slide. Não, eu tô acostumado a ir lá, pegar a vaca, o boi, olhar o confinamento, olhar as fezes e isso e aquilo, rodar para agora parado aqui, ou em movimento com o microfone na mão e vendo o slide passando, é totalmente desconfortável para nós, né? De novo, nós não fomos treinados para isso. Agora, se eu pego um pecuarista, eu vou na fazenda com ele, saio rodando na caminhonete, no cavalo e tudo, é outra vida. Mas nem sempre é o ambiente do jeito que a gente gostaria, né? Aceite a realidade como ela é, não como a gente gostaria que fosse, né? Essa é a realidade. Ô Rosner, e assim, a gente tá falando de uma comunicação aqui, que ela é... Por exemplo, você vai, ministra uma palestra, então ela é aquele momento e não tem registro. Tem quem tá assistindo e ela viu você falando ali e tudo mais. E quando a gente migra, e você é um profissional muito ativo nas redes sociais, né? Gera muito conteúdo muito bacana. E aí, quando a gente vai para uma mídia social, geralmente essa fala, aquele conhecimento, ele tá registrado ali. Como que é essa transição? Porque é uma coisa assim, eu subi no palco, falei, tinha ali, sei lá, 50 produtores, técnicos, enfim. Tá falado e acabou. Não tem registro, não filmou, acabou. Beleza, pode ter crítica, enfim, pode ter elogios, seja lá o que for. Quando você vai para a mídia digital e aquilo tá armazenado, e assim, a gente faz vídeo aí, 20 mil pessoas, 50 mil, sei lá, o negócio o teto é, assim, não tem muito, é o limite, entendeu? Então, não tem limite, a verdade é que não tem limite, aonde que aquilo pode chegar. Como que é enfrentar esse novo patamar de estresse aí, sabe? Como lidar? William, pra mim é um grande risco e uma grande oportunidade. Depois que criaram o tal dos cortes, né? Porque talvez a gente faça um podcast aqui de 1 hora, tem um corte de 10 segundos, que talvez distorce totalmente aquilo que nós estávamos falando naquele momento. Então, acho que isso é um baita... A gente tem que ter uma maturidade muito grande. E uma responsabilidade, eu diria, porque não é fácil. De novo, eu tô aqui me expondo, em 1 hora, quem tá escutando ou quem tá assistindo, é muito fácil. De casa, do carro e tudo, vai olhar lá e falar, naquela hora eu tinha feito assim. Então eu falo, de fora todo mundo é Pelé, todo mundo fazia aquele gol. Mas lá dentro do gramado, meu amigo, não é tão fácil. Então assim, eu acho que a gente tem que estar sempre nos preparando para isso. Porque a internet, ela tem muita coisa bacana, mas ela tem muita coisa também que ela nos prejudica. E essa exposição, ela vai acontecer. Em algum momento a gente vai falar alguma coisa que a gente não deveria ter falado. Como que a gente vai corrigir isso? Sempre igual eu faço depois da apresentação. Cara, aquilo eu não poderia ter falado. Aquilo vai sair, mas não tem como voltar mais. Nessa era digital, a partir do momento que você colocou ali, ó, publicar, já era. Ele cai em todo mundo. Isso aí, a gente vê muitos casos aí de pessoas que vão do céu ao inferno em pouco tempo, simplesmente talvez com uma mensagem. Então, acho que a maturidade e a responsabilidade nossa é muito grande. Tem que ser grande, porque qualquer coisinha que a gente fala muda talvez até a nossa carreira, até a nossa maneira de posicionamento. Então... Para mim, eu vejo como uma oportunidade estar levando informação, você comentar, o céu é o limite, mas um ponto de atenção e ter muito cuidado em saber colocar as frases, as mensagens, porque hoje tem muita gente que vive disso. Vive talvez de prejudicar ou de expor a pessoa de uma maneira que não seria agradável. Então, o preparo para mim, nessa era digital, ele faz mais sentido ainda quando a minha fala ela é exposta de uma maneira que eu não controlo. Se eu tô num pool de 40, 50, eu controlo. Agora, se eu faço um podcast, se eu faço um vídeo e coloco, acabou. A partir daquele momento ali, já salvaram, já replicaram, deu print, e aí eu não tenho como voltar atrás mais. Então, por isso que eu falo é responsabilidade, saber o que fala e também de se preparar. Eu não posso estar, eu vou sair despreparado gravando um vídeo aí. Porque aí talvez eu vou me expor e a maneira que eu vou me expor, eu vou me prejudicar. Né? Talvez eu fale alguma coisa que realmente não deveria ter falado. Agora, quando eu preparo, me exponho e tenho responsabilidade... Eu acho que dificilmente a gente talvez saia um pouco do... Pode falar uma coisa ali ou outra, né? Mas na grande maioria das vezes você não sai muito daquele foco. Talvez quando a gente erra ali é porque às vezes eu não tô preparado para falar aquela mensagem naquele momento e aí acaba que a gente perde a mão, né? E, Rocha, nessa trajetória aí, quais aprendizados você pode passar pra gente aí de desafios aí que você... isso aqui eu errei e consertei dessa maneira. Né, em algumas dessas palestras aí que você já ministrou.
Eu acho... A gente, talvez, quando é muito novo e com muita energia, né? O William comentou da energia. Eu tenho uma energia muito alta e muito novo. A gente é muito ansioso, né? Então, acho que muitas das vezes, quando a gente é ansioso e a gente quer demonstrar... Toda vez que a gente quer demonstrar aquilo que a gente não é, eu acho que a gente começa a ficar numa zona de risco. Então, no passado, às vezes, nossa, eu preciso mostrar que eu sou bom, eu preciso mostrar isso. E aquela pressão de querer mostrar, ela é natural esse caminho. O bom, ele vai se destacar, o bom, ele vai crescer. Ninguém precisa tomar o lugar de ninguém. E ninguém precisa fazer aquilo que não dá conta de fazer. Então, acho que quando a gente, ainda mais agora, essa geração é muito ansiosa. E a gente lá atrás também era um pouco disso. Então, isso acho que é um pouco do mais importante para essa turma que tá chegando agora. Falar assim, peraí, eu preciso saber qual que é o passo para essa fase que eu tô. Não preciso querer buscar o passo lá na frente. Eu vejo muita gente, eu quero dar palestra lá no maior evento de pecuária do Brasil. Não, perfeito, eu também quero. Mas você já deu palestra para 10 produtor? Você foi bem? Eles pediram outra para você em outro lugar? Então, acho que hoje é muito mais o aprendizado assim, de saber que eu preciso crescer gradativo. Tudo que tem crescimento muito exponencial, ele sai da mão. A gente não consegue ter sustentabilidade naquele negócio. E a sustentação de qualquer negócio, para mim, ela é primordial. Então, como é que eu consigo chegar a fazer a prestação no inglês, por exemplo, um público específico? Cara, se eu não passasse lá na base, no meu mestrado, no meu doutorado, numa banca, numa empresa, numa indústria, eu não teria capacidade para chegar naquele momento de fazer. Então, acho que é passar pelas fases. O grande aprendizado na vida é assim, não pule etapas. Não pule etapas. Eu brinco muito com a turma lá. A turma tem dificuldade de gravar story. Cara, não queira gravar o story do seu rosto primeiro, você não grava o story do vídeo do coxo, por exemplo. Começa lá pelo coxo, começa pela foto. Escreve alguma coisa no seu story. Pra depois você ir lá e fazer uma live. Às vezes o cara quer falar, eu tenho que preparar pra fazer uma live. Mas, cara, você às vezes não tirou a foto lá, não se expôs lá do seu trabalho. Eu sei que muita gente tem dificuldade de expor aqui o rosto. Mas, cara, se você pegar primeiro o celular e falar assim, gente, tô aqui num pasto de braquiara, com uma vacada, um score tanto, não é muito mais tranquilo? Aí no próximo passo, aí eu vou me filmar. Aí depois, no próximo passo, eu talvez vou fazer uma live. Depois, talvez, no próximo passo, sim, eu vou fazer o maior evento de pecuária do Brasil. Acho que são fases. E aí, talvez o grande aprendizado da minha vida, assim, viva todas as fases. As fases são importantes pro nosso aprendizado, para corrigir as rotas e realmente não dar um passo maior do que a perna. Acho que essa, do meu tempo, de tudo que eu já passei, eu acho que foram as fases. A exposição é sempre importante. Eu sempre me expus muito. Tem uma dinâmica, quem quer participar? Eu sempre me expus, mas eu sempre vivi a fase. E toda vez que eu quis pular a fase, opa, volta aqui. Você não passou por esse degrau aqui. E aí aquele pode ter um peso muito grande pra gente. Talvez depois até você voltar no ponto zero pra começar de novo, você perde um baita tempo, sabe? Então acho que a maturidade de saber, respeite o tempo. Respeite a evolução, respeite as etapas. Acho que essa é a grande mensagem de aprendizado que eu tive nesse tempo aí de comunicação. Nunca querer dar um passo maior do que a gente dá conta, né? Porque sempre talvez, a hora que você voltar, que você caiu, o tombo você vai voltar lá atrás. Você não vai voltar no passo que você deu, né? Não, isso aí é muito interessante, porque assim, eu acho que quando a gente começa pequeno, aquele erro, ele não vai reverberar tanto se você está errando num local ainda que é... Por exemplo, comecei na faculdade como monitor de nutrição de ruminantes. Eu fazia algumas revisões lá para o pessoal, igual você dava aula no supletivo lá de biologia. Se eu tivesse cometasse algum agafe ali, beleza, tá na época de cometer. Mas se você teve esse crescimento para dar palestra num evento muito grande, né? E você ainda não cometeu esses erros pequenos, você cometer esse erro lá, aí pode custar muito caro e já... vetar a sua carreira dali pra frente. E até a frustração, né, Gustavo? Eu vejo muita gente frustrada. Nossa, eu nunca mais vou apresentar. Mas por que nunca mais? Porque eu errei lá. Você entendeu o processo? Por que você errou nesse momento? Será que você teve as fases certas? Você já deu um passo maior do que você poderia? Então, às vezes é muito mais a reação daquele momento, daquele erro, em vez de falar assim, mas por que esse erro aconteceu? Sim. Ele já era planejado, a pessoa já sabia que ele poderia acontecer. E talvez essa frustração, a pessoa fala, não, eu não vou enfrentar o erro, não, eu vou largar a mão, que é muito mais fácil. Sim. Né? Se abandonar o projeto é muito mais fácil. Né? E o outro problema é o cara que já tem o preparo e nunca dá o próximo passo também, que é aquele cara que tá sempre travado com medo e já fez. Tem algumas pessoas que têm dificuldade de mudar de fase, né? E eu acho que você acho que passou bastante isso aí, essa coragem de estar pronto para o desafio, desde que aquilo não cause a ruína
né? Tem até um livro bem famoso que você não pode correr o risco da ruína. Uhum. Eu não vou pular de paraquedas se eu nunca pulei. Agora, se eu já pulei 10 vezes, agora eu vou sozinho, você tem mais... Porra, aí beleza, você já tem uma vivência, né? Tô só dando um exemplo, assim. Não, Você perfeito. não pode... O risco tem que ser mediado pra você falar, não, isso aqui vai destruir comigo, né? Essa galera que tá aqui, eu tô preparado. Não, eu tenho... Cara, eu domino aqui a maior parte. Tem um ou dois aí que podem me apertar, mas beleza, faz parte do jogo. Mas sabe um negócio que eu falo? Que a gente fica... o cara vai me apertar. Naquela plateia, pode ter alguém que sabe mais da parte técnica que você. Eu tenho certeza que pode ter. Mas da sua apresentação, não tem ninguém que sabe mais do que você. Você construiu ela. Então, óbvio, você vai em zona de conforto. O que eu vou falar? Onde que eu vou me travar aqui? Mas da sua apresentação, é só você que sabe. Né? Então, acho que esse é um ponto que a gente fica muito com medo. Eu vou apresentar, vai estar tal pessoa lá. Cara, e aí? Quem fez a apresentação? Foi você? Então acabou. Não. Tem a segurança, né? E o preparo vai te trazer a segurança, né? Se você preparou bem e calçou bem a sua apresentação, é isso que você falou. Não, eu tô falando em cima disso aqui. Isso aqui foi bem consolidado. E de fato, acho que é a prática, né, cara? Porque assim, a gente fala isso aqui, faz muito sentido e é de fato o que é, mas assim, quando você vai, se submete, enfrenta, passou. O cara nem fez aquilo, nem criticou negativamente, nem perguntou, passou e foi legal. E aí você vai aumentando o seu limiar ali de resistência e cada vez mais, né, vai avançando. E um ponto interessante, assim, ó, saiba qual é a sua zona de conforto na apresentação. Se eu não estou confortável com tal dado, com tal informação, eu deveria colocar essa informação lá? Sim. Porque se alguém me perguntar, talvez eu tire a minha estrutura por conta de um ponto que não deveria ter falado. Sim. Então, acho que é muito esse feeling também. A gente às vezes quer pegar uma pressão, quer colocar tudo. Mas será que eu estou preparado para apresentar essa informação? E se alguém me perguntar, eu vou ficar totalmente desconfortável? Então tem que ter muito cuidado também no que eu vou colocar. O que é realmente relevante para eu apresentar lá? A gente às vezes quer mostrar muito de uma coisa que eu não sou, que eu não sei. Eu acho que são os grandes erros. Que a gente às vezes fala assim, peraí, eu não tô tão preparado para colocar isso aqui, como é que eu vou lá? Aí de novo, eu dei aquele passo que minha perna não estava preparada para tocar. Né? E aí acho que começa a acontecer as grandes frustrações. Aí eu não posso fazer prestação técnica porque na primeira pergunta eu não soube responder. Mas não é que você não soube responder, naquela informação você não deveria nem ter colocado, que é fora da sua zona de conforto. Então sempre trabalhe também na sua zona de conforto. Aquele embate, a hora que a pessoa te perguntar e tudo mais, não é que você vai fugir da resposta, mas saber qual linha que você vai seguir para poder sair daquela situação, né? Com certeza. E isso que o William falou é muito verdade, porque a pessoa tem que passar para ele começar a construir essa autoconfiança. Né? Eu acho que esse processo, fui lá, errei, gerou um constrangimento, isso vai fazer eu estudar um pouquinho mais, entender aquele processo, consertei, o pessoal gostou. Você vai nesse jogo de construção de confiança, que aí beleza, aí é um passo de cada vez, conforme você falou, os elogios e as críticas vão vir, vão te construindo, vão te moldando, e aí, cara, não tem como, tem que fazer. E autoconfiança é tudo. Pensa aqui, peguei na cabeça o exemplo de futebol. Tem o cara que quando tá na fase boa, o cara faz gol de tudo quanto é jeito. Então é autoconfiança, o cara tá bem ali. Quando o cara tá mal, pode ser o craque que nada dá certo, tudo dá errado. E nosso negócio também. Se eu tô bem, fazendo um monte de apresentações e tá todo mundo falando, elogiando, que eu tô numa autoconfiança muito grande. Agora, se eu sou criticado em uma, duas, na terceira, eu falo, cara, eu vou diminuir, eu não vou me expor mais, porque esse negócio não é pra mim mais, não. Isso aqui não tô dando conta. Então é autoconfiança pra tudo na vida. Sim. Pra tudo na nossa vida, ela é importante, né? E depende também do momento que a pessoa tá também na vida, né? Se estiver passando por uma situação complicada, o cara tem que ter muito autoconhecimento para não deixar isso aí transparecer e prejudicar. E isso aí que você falou, assim, para deixar aí também de dica pro pessoal, o que você fez assim a mais na parte de treinamento ou livros que você leu que você acha que contribuiu aí para... Você falou alguns treinamentos aí que você mencionou, até pode refrisar eles de novo, para o pessoal aí que está buscando melhorar essa comunicação aí, o que você recomendaria? Eu acho que assim, primeira coisa, a pessoa tem que fazer uma análise autocrítica. Eu preciso melhorar minha comunicação onde? Onde que você trava? Onde que é a dificuldade? Porque eu acho que existe remédio para dores diferentes. Tem gente que realmente tem a dificuldade de pôr o celular aqui e gravar um story.
Tem gente que tem dificuldade de fazer uma apresentação. Então, tem boas empresas que você começa do zero e treina realmente oratória. Ou tem dificuldade que eu ponho a mão no bolso. Tem cursos especializados para isso. E hoje já tem muita opção. Então, por exemplo, tem uma pessoa da minha equipe que tinha muita dificuldade. Cara, com 3, 4 aulas foi lá, pegou alguns insights e já tá voando, já tá fazendo um trabalho que nem imaginava fazer. Então, acho que o primeiro ponto, onde que é meu ponto? Onde que me trava? E aí, depois que eu descobri onde que me trava, eu vou buscar o remédio. Então, peraí, me trava montar slide. Como que eu posso melhorar a montar slide? Quem que é uma empresa especialista nisso? A Soap. A Soap é uma baita empresa para poder fazer isso. Não, a minha dificuldade é posicionamento. Essa outra empresa lá que ele fez o curso chama Vox. É um monte de franquia que tem no Brasil todo. Cara, vai lá. Não, minha dificuldade realmente é construir um racional. Putz, quem pode me ajudar a construir um racional para colocar na apresentação? Então, acho que é primeiro o autoentendimento de onde é a minha dificuldade, onde é a minha limitação. E a partir da minha limitação, eu acho que é eu buscar a solução. Antigamente é igual o médico, né? Era todo clínico geral. Hoje a gente busca especialista. E eu acho para comunicação também, entender qual que é a especialidade que eu preciso para esse posicionamento. Eu vou fazer uma live, eu tenho que ter um posicionamento diferente. Eu vou dar uma palestra, é outro posicionamento. Eu só preciso fazer reunião aqui com o produtor, é outro posicionamento. Então, acho que saber identificar primeiro onde é o meu principal ponto, e tem muitas empresas boas no mercado para poder ajudar a gente. E eu falo de empresa, mas tem muitos profissionais bons também, que a gente espelha, né? Eu chego e muita gente fala, cara, como é que você faz isso? Me ensina aqui, como é que você... Porque aí eu pego a visão dele, adapto na que eu tô buscando e a gente vai aprimorando. Porque o nosso mercado, a grande dificuldade que eu vejo dessas empresas é que elas vão de mercados que são totalmente diferentes dos nossos. Totalmente. A comunicação totalmente diferente da nossa. Sim. A comunicação pro produtor, seja de corte de leite, de aves, suínos, é totalmente diferente. Então não existe um curso específico para comunicação no agro. Não existe. Você nunca viu. Ó, vai lá, é especialista para quem vai falar com o produtor. A gente não tem. Então a gente tem que pegar aqueles insights e talvez trazer para o nosso negócio, que é diferente. Então por isso que eu falo que precisamos conversar mais. Tem muitos bons exemplos dentro da nossa cadeia e pegar esses exemplos técnicos aí que as pessoas têm nessas empresas e adaptar no nosso negócio. O ideal é que a gente construísse, né? Talvez seja um insight para vocês aí como oportunidade, né? Sim. Não existe nada de comunicação específica no agro. E é uma grande dificuldade de muita gente. Muita gente, você conversa, uma das grandes dificuldades é essa. A gente viu na nossa aula do sprint. Você começa a conversar com... Nossa, eu tenho dificuldade, eu tenho. E pessoas que talvez você olha e fala assim, mas eu não imaginava que você tinha dificuldade de falar. Eu morro de vergonha. Das coisas que eu mais escuto. Eu morro de vergonha. Ou de falar em público, ou de comunicar no meu Instagram, no meu TikTok. Então, olha assim, como que eu quebro? Qual que é a dor aqui? É a vergonha. Como é que eu saio dessa bolha aqui? Então, tem remédio para isso? Tem que buscar um remédio específico. Mas não tem treinamento para isso. Acho que esse é o ponto. Não tem. A gente tem muito treinamento técnico. Você fala assim, treinamento de formulação. Não conseguimos falar 10, 20, 30, 50. Então, fala um treinamento de como posicionar no Instagram. Como fazer um bom conteúdo. De como fazer uma boa apresentação para produtor. Eu, pelo menos, nunca vi. Se tivesse, eu acho que a gente até deveria fomentar, porque acho que muita gente precisa. É um desejo de muita gente, mas não tem nada muito específico, né? E, de fato, a exposição, né, cara? Eu acho que a exposição... Assim, eu sou uma pessoa que tinha muita dificuldade em me apresentar em público. E hoje o meu trabalho é basicamente isso. Eu sou consultor da empresa de sementes, então eu rodo o Brasil inteiro fazendo palestra para produtor, para pessoal de revenda, enfim, geral. Palestra para 10 pessoas, para 50, para 500. Então, assim, são diversidades totalmente diferentes. E eu lembro, assim como o Gustavo mencionou, em 2017 nós fizemos um evento aqui também, e aí vai de como que você interpreta aquele estresse que você vai se submeter. E fizemos um baita evento aqui, né? O professor Núcio organizou, e na plateia, uma plateia extremamente técnica, com público internacional, muita gente de fora, e tinha que fazer uma apresentação do trabalho, né, algo que nós desenhamos, conduzimos de 20 minutos para aquele público. E aí você olha para o público e assim, cara, todo mundo extremamente técnico, sabe, assim, tudo aqui, e eu vou apresentar para esse pessoal. Cara, eu tremia as pernas, tremia de falar assim, rapaz, não vai dar conta. Mas assim, se eu não vou, e em inglês, se você não vai, não passa aquele estresse, cara, nunca quis isso aí enfrentar, não, vou arregar aqui. Então, assim, eu acho que, de fato, se submeter ao estresse, e o que você falou é muito legal, assim, ó,
é um estresse muito grande para mim. Eu posso cometer aqui não dá conta de superar isso depois. Começa pequeno, né, cara? Começa pequeno, mas pense grande. Mas nesse caso aí, só para complementar, o William sabe falar inglês, conduziu o trabalho, entendeu? E entende. Sim. Ele não estava correndo o risco da ruína. Ele estava lidando com medo. Isso. Quando eu fui em 2015, 2 anos... Eu também apresentei de novo nesse simpósio, mas eu apresentei 2 anos antes. E eu já era a segunda vez. A primeira eu também tremi. E o meu laser não parava de balançar, sabe? O laser. Só que eu falei, eu vou parar de usar o laser. Claro. Vou só falar. Eu percebi isso. E essa, na hora que você está passando aquilo e você acha ferramentas para superar... E esse ano a gente foi num evento lá nos Estados Unidos, a gente desenvolveu uma pesquisa na nossa empresa, uma metodologia de avaliar processamento de grãos, e eu fui apresentar. Deu tudo certo. E aí eu cheguei, cara, só fui capaz de fazer isso aqui porque eu dei esse passo 10 anos atrás. E ele também seria capaz de fazer novamente, mas porque em algum momento você deu esse passo atrás. Então, assim, tem até uma frase que o pessoal comenta, o melhor momento para plantar uma árvore foi 10 anos atrás. O segundo melhor momento é hoje. Se você, quanto tempo que você vai ficar adiando esse passo? E eu retomo aqui uma outra frase interessante do livro do Luiz Tejon, que é um grande influenciador na parte de liderança do agro. Ele, no livro dele lá, que chama Guerreiros Não Nascem Prontos, ele coloca uma frase bem bacana, assim, ó, as pessoas de sucesso, os grandes líderes, são aqueles que aumentam o seu limiar de dor gradativamente. É como na academia, você vai, puxa mais peso, depois de 2, 3 meses você consegue puxar mais peso. Se você corre 5 km hoje, daqui a um tempo, se você for constante, você vai correr 10. Então é isso, é sobre isso. Só que você não pode sair de 1 km e querer correr a maratona. E a dificuldade nossa é que eu sempre olho o story do coleguinha. O coleguinha correu 10 e eu não corri nenhum. Eu tô me comparando com ele, não comigo mesmo. Isso. Que corria 500 metros ontem. Então essa é a dificuldade. Eu tô comparando o cara que apresentou. Cara, mas não fiz nem minha primeira parte aqui. Como é que eu vou querer... O cara tá lá, tem 20 anos no mercado. Eu não posso me comparar com ele. Tem que comparar como é que eu fui ontem. Eu fui melhor? Fui. Então isso eu tô no caminho. Eu acho que é isso que a gente tem que buscar. A gente às vezes é muito ambicioso. E a gente tem que ser. Mas tem que ter o pé no chão de saber, peraí, como que eu estava ontem? E como que eu evoluí pra hoje? Essa é a sacada. Essa aí que senão mata no ninho. Se você se comparar com um cara que é o Cristiano Ronaldo da apresentação, você fala, não, você nunca dá o primeiro passo. Até te inibe, você não quer fazer mais. Fala, cara, eu nunca vou chegar nesse nível. Tô muito longe dele. Mas tem que pensar que é a mesma coisa da árvore. Esse cara começou 20 anos atrás. Então, se você não começar hoje, daqui 20 anos, você vai estar lá olhando ele do mesmo jeito. Fala, cara, eu não comecei lá. Ainda dá tempo, né? Aí você demorar 40 anos pra chegar lá, né? Porque as pessoas normalmente olham o palco e não olham o bastidor. Normalmente o bastidor você tem que ter um pouco de intimidade até pra pessoa abrir, já passei essa dificuldade aqui. Teve uma palestra que um cara me interrompeu no meio da palestra, falou que o que eu tava falando não era certo. E você teve que aprender a lidar. Teve coisas que, cara, vão acontecer. Só que, cara, o cara que tá ali no palco, ele teve um bastidor também difícil, não foi da noite pro dia, leva 10 anos, meu amigo, pra você ficar bom em qualquer coisa aí, e faz parte. Cara, mas é isso, tem alguma pergunta? Intensa. Pô, nem vimos passar o bate-papo. Bom demais. Pô, cara, que legal você ter vindo aí, a gente só tinha se conhecido aí online, mas o carisma, a energia sua de querer ensinar, passar essa informação aí pra galera. Eu acho que a gente falou só de numa linha da comunicação, né? Que é mais da parte de apresentação, ou como se expor aí, talvez, via o Instagram, rede social. Existem outras, né? Talvez como líder e liderado, reuniões que exigem como chamar a atenção, como promover uma pessoa. Tem várias outras coisas na área de comunicação, o foco mais foi na parte que até o que você realiza mais, que é a parte de apresentação, mas, cara, ficou grandes insights, grandes aprendizados e conta com a gente sempre. Obrigado aí por você ter tirado esse tempo aí para participar aqui conosco. Não, eu que agradeço, cara, assim, o primeiro podcast que eu gravo, pode falar a verdade, muito legal, a exposição do mesmo jeito, né? Legal. E toda vez que eu acho que o mercado nosso cresceu muito. Toda vez que a gente leva informação, tem muita gente precisando dela. Então, toda vez que a gente tem a oportunidade de levar informação, igual a gente brincou aqui, de fazer alguma coisa específica no agro, a gente tem que já passando por isso, a gente tem que dar essas oportunidades. O que vocês fazem é muito legal. Precisamos
usar a rede social, a comunicação, a internet para pulverizar conteúdo, conhecimento. Sim. O conhecimento está aí disponível. A pessoa, se quiser usar ou não, fica à disposição dela. Então é muito legal. A gente precisa de mais iniciativas como essa. E para quem está lá nos ouvindo, nos assistindo, se exponham. Acho que essa é a grande mensagem nossa. Se exponham. Dê sempre o primeiro passo. Busque ajuda. Como que eu posso aprender com o erro que eu tive ontem? E sempre ser melhor do que ontem. Não ser melhor que aquele colega que você está comparando. A gente tem que ter ambição? Temos. Mas sempre busque a evolução com você mesmo. Você é seu principal adversário. E o principal adversário nosso é esse aqui, a mente. Se a mente te dominar, cara, acabou. Você não consegue evoluir nada. Então domine a sua mente primeiro. Antes de você querer dominar seu colega, o seu concorrente, olhe para você e como que você pode evoluir gradativamente. Não tem ninguém que consegue chegar no sucesso da noite pro dia. Todo o sucesso que você vê da noite pro dia, ele foi construído lá atrás. Então construa o sucesso de vocês via comunicação, que para mim essa é a grande chave. Eu escuto muita gente falar assim, não, mas como é que aquele cara tá naquela posição? E sendo que eu tenho muito mais habilidade técnica do que ele. Talvez a maneira que a comunicação daquela pessoa chegou e a empresa precisava daquela posição, é isso que ele conseguiu demonstrar. Tem muita gente com muito conhecimento, conteúdo, mas não sabe passar. E talvez tem gente que talvez não tem tanto conteúdo técnico, mas passa de maneira tão simples que aquilo ali é o que chama a atenção das pessoas. Então, comunicação, treinem comunicação, porque eu acho que essa é a grande virada de chave que a gente vai ter daqui para frente. Saber comunicar bem e levar a mensagem de maneira simples, direta, que a pessoa realmente consiga entender. Satisfação tá aqui, viu? Bom demais. Cara, show de bola pelo bate-papo aí, pelas informações e vários insights aí, né, que você compartilhou com a gente, com todo mundo aí. E a gente gosta muito, né, de sempre ressaltar aqui, porque esse é um momento pra gente de muito aprendizado. Então, assim, a oportunidade que a gente tem de estar conversando com você aqui, como vários outros que vieram e que vão vir ainda. Eu sempre falei, eu aprendo muito mais do que ensino, tá? Nós também. Nós também. E aí a gente gosta de compartilhar isso aí com o público nosso, a turma que pega o carro. Eu sou um consumidor de podcast, então sai segunda-feira, coloca um no carro ali, tá deslocando, tá ouvindo, tá aprendendo, né? Porque hoje parar pra gente estudar, ler um paper é complicado, né? Então tem muito deslocamento e essa é uma forma muito bacana de estar adquirindo informação. E pra gente aqui, cara, isso é um privilégio, porque ter a oportunidade de conversar com pessoas como você e vários outros, pra gente, de fato, é um privilégio, tá? Bom demais. Obrigado por estar aí. E aí, o bacana, sabe, Rocha, que você deve ter sido aqui um dos primeiros convidados, talvez o segundo, que a gente entrevistou o Eduardo Valias também, a falar dessa outra parte, que a nossa base é técnica, mas essa parte da people skills, soft skills, comunicação é uma. O Eduardo falou um pouco de liderança e gestão. E essas, eu acho que assim, a gente vê o CEO de uma empresa, os cargos mais altos, ou até o cara que empreende, é dono da empresa, essas habilidades são mais importantes do que a parte técnica em si, né? E eu acho que a nossa formação toda ela é focada em hard skills, é saber, às vezes, muito nutrição, muito o William, que é agrônomo, a parte de plantio, o pulo do elétron na mitocôndria, como você brincou. Nada contra, eu acho que tem o cara que faz a pesquisa precisa saber, tem o cara que está desenvolvendo um produto dentro da indústria de nutrição tem que saber, mas esse é um nicho, né? E assim, saber comunicar, liderar, gerir pessoas, cara, isso aí é no futebol, é na fazenda, é na sua família, é um negócio que você vai usar pro resto da vida. Infelizmente, a gente não vê isso na escola. Mexer com finanças, né? Todo mundo precisa. Né? A gente estava ontem aqui fazendo gravando também um conteúdo. Muito técnico formula a dieta, mas não sabe o impacto que aquilo gera na parte da fazenda. Não sabe precificar o seu serviço, né? Não sabe vender, não sabe pôr preço do seu serviço, porque ele não sabe o impacto que ele gera. Ele padroniza um preço lá que ele acha que é o do mercado, só que ele, cara, não, pô, tem que estar ancorado no que eu gero. Ó, a fazenda lucrava isso, depois com esses novos índices lucram mais isso. Pô, beleza, eu quero uma participação no que eu tô gerando, realmente o que eu gerei de mudança. Então, todos esses conhecimentos constituem um profissional, não só a parte técnica. Então, a gente está tentando mesclar um pouco pecuária de corte, pecuária de leite, hard skills e soft skills para ajudar essas pessoas, não só o cara que é zootecnista, agrônomo veterinário, técnico agrícola, gerente de fazenda ou funcionário de fazenda, mas também o produtor, né? Tentar levar isso para a cadeia toda. E eu acho que hoje aqui foi muito bacana essa parte de comunicação. E só para encerrar, você falou você falou com o negócio de CEO aí, eu lembrei do episódio semana passada, eu tava com um CEO que eu respeito muito no mercado, um cara, assim, fenomenal.
E aí eu falei, nossa, eu preciso perguntar um negócio pra ele. Falei, cara, eu preciso dar um upgrade na minha carreira, acho que eu cheguei bacana, uma posição que eu gostaria, mas agora eu quero um próximo passo e para buscar novas oportunidades. Eu tô pensando em fazer um curso lá da Dom Cabral, por exemplo, e tal. O que você me indica com outro curso? Aí sabe o que ele falou pra mim? Até me surpreendeu. Tudo montado na minha cabeça. Ele falou, não... Cara, ele falou, sou até suspeito pra te falar isso. Eu acho que hoje é muito mais importante ter um pouco dessa energia que você tem, a gestão e saber levar e influenciar pessoas dentro da equipe, do que simplesmente ir lá buscar um monte de conteúdo técnico que talvez você não vai conseguir aplicar se não tiver o time do seu lado. Uhum. Então, olha o quanto a comunicação via gestão e influência dentro do seu time, talvez na visão desse ou tem mais peso do que simplesmente um monte de parte técnica lá que talvez você não vai conseguir colocar na organização, né? Então, acho que junto a essa comunicação, nós falamos que só de oratória, daria um outro podcast só de comunicação via, que você comentou de gestão, de liderança, talvez ele tenha um peso muito grande e não só a gente está vendo. CEOs de grandes companhias também estão enxergando e vendo que realmente é o que está faltando. Faltam pessoas com essa habilidade, com essa energia e com essa facilidade de influenciar o time para poder fazer o objetivo da companhia, né? E hoje a gente vê os caras de grandes empresas, você vê o Adib, que é dono da CIMED, o cara põe a cara, porque ele quer influenciar o time todo, criar um pertencimento, criar uma cultura. Você vê o dono da XP aparecendo e outros caras aparecendo, por quê? Para usar a mídia social, tanto para conseguir o cliente, como também fazer o próprio funcionário ter orgulho de trabalhar naquela empresa, né? Usar isso para o bem. É isso, show de bola, Rocha. Obrigadão. Pessoal, estamos encerrando mais esse episódio. Se puder dar uma força pra gente, compartilha. Eu acho que essa informação aqui é muito legal. Curta o nosso episódio aí, segue o nosso canal para essa informação, o algoritmo entender e levar isso aí para mais gente que precisa saber disso aqui. E é isso. Até o próximo episódio. Um abração aí. Fique com Deus. Tchau, tchau. Tchau, valeu. Esse episódio é um oferecimento de Fileô Baile Safri, ciência para melhorar a saúde e performance dos animais. IFS, energia que abastece o bem. Exalc Lab, medir para gerenciar. Imigrante Tratores, agricultura cheia de possibilidades.